Estamos aqui mais uma vez recebendo um dos grandes artistas aí da nossa arte, da nossa cultura. Ele que faz o Mark Ferrez nos Tempos do Imperador, o nosso querido Mário Cardona Júnior, super simpático, carismático, bailarino, professor de danças populares na Escola de Dança Carlinhos de Jesus. Ele é esse multifacetado ator, porque é cantor também, bailarino e professor. Então não precisa dizer muito e apresentar muito, né? Dispensa maiores apresentações. Eu peço a vocês que, como sempre, vão colocando aí o aviãozinho para orientar todos que já estamos ao vivo. O coraçãozinho também é super importante para ficarmos aí na barra de rolagem. Agradeço a todos que estão entrando aqui. Jailson Silva, querido ator, diretor, também um defensor do nosso cinema, da nossa arte. Carlos Domingos, também bem-vindo. Vilma Dias, minha querida. Luiz de Mor, também diretor e ator aqui conosco. Matheus Lumière, muito obrigada. Gente, vamos chamando as pessoas. Hoje vamos falar da verdade das dificuldades, do glamour, dessa conquista do nosso querido ator que está agora na novela Nos Tempos do Imperador. E a gente tem essa coisa, né? Vimos o ator agora, falando, nossa, ele entrou agora, começou agora. Ele tem mais de 30 anos de carreira, 52 peças de teatro, 2 longas, 21 curtas. Então é para a gente saber que, na verdade, quando a gente vê na televisão, a pessoa tem uma trajetória, tem uma estrada, tem uma história de estudo, dedicação, conteúdo. Minhas queridas meninas Vilma Dias, Janine Chaves aqui, boa noite, meu amor. Matheus Lumière, obrigada, querido, de estar aqui conosco, uma honra, um ator também lá do Recife. Hoje é seu conterrâneo, hein, Matheus? Seu conterrâneo aí, aqui conosco, o nosso querido Mário Cardona. E vamos, a homenagem hoje, gente, é na verdade a Maria Leopoldina da Áustria, que obviamente ela não estava na novela Nos Tempos do Imperador. O Mark Ferrez são duas pessoas, na verdade, né? Tinha o da época dela, que era o gravurista, que também decorou o casamento dessa mulher maravilhosa para nossa história com Dom Pedro I, né? E a novela Nos Tempos do Imperador já se passa com Dom Pedro II. Aí tem a neta dela, que é a Princesa Leopoldina, e o fotógrafo Mark Ferrez, que carrega o mesmo nome e é responsável pelas nossas fotos dos nossos escravos, umas fotos lindas do Rio de Janeiro, de indígenas, né, fazendo foto pelo país todo, trazendo para nós essa história que a gente tem que saber para poder seguir em frente e valorizar todos os seus personagens. A novela serve para isso e os nossos queridos atores dão vida a esses personagens. Trouxemos aqui Jadel Gacês, né, que faz também Preta Rê, também nos Tempos do Imperador. Agora o nosso querido Mário Cardona Júnior, Céci Bahia, minha querida jornalista, amiga, irmã, amiga também de Mário Cardona. Hoje vai ser show isso aqui, todos podem mandar perguntas e nós vamos falar um pouco da vida desse batalhador, ator, e que vai nos contar aqui um pouco da nossa história. Já vou tentar pescá-lo aqui, que o papo fica muito mais interessante, né? E aí ele vai podendo narrar, não só sobre o seu personagem de agora, que todos nós sabemos, mas principalmente sobre a sua carreira maravilhosa. Deixa eu ver se eu conseguir buscá-lo. Mário, tá por aí? Eu te pesquei aí, não sei se foi. Deixa eu ver. Mário. Enquanto isso, minhas pessoas e meus seguidores queridos. Olá, meu querido, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Você está ótimo, me ouvindo? Rose. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, que ótimo. Olha, seja Vo- bem-vindo. É uma honra te receber aqui para essa homenagem. Eu sempre falo que é uma homenagem para os nossos artistas, é uma forma de, na verdade, realmente engrandecer o estudo, a dedicação, longos anos de batalha. E eu estava aqui falando justamente isso, ver o personagem ali, o ator na Globo, na novela, pensa, olha, ele começou ontem. E o nosso querido Mário Cardona já tem aí uma série, Júnior tem uma série de filmes, peças, já falei, mais de 52 peças, dois longas e 21 curtas, e vai falar um pouquinho dessa história toda, desse pernambucano arretado que veio para o Rio de Janeiro e vai falar um pouco da sua história. Obrigada, tá, Mário? Nossa, Rose, eu que agradeço. É uma honra, é uma grande satisfação estar aqui contigo.
pouco que eu te conheço, eu já te admiro demais. A partir de te conhecer, vi também coisas tuas, assisti algumas lives, até lives que ficam salvas, eu terminei Uhum. assistindo porque a tua condução da live é muito interessante, dessa Ah, forma, em forma de obrigada. homenagem. Quando você não faz simplesmente uma entrevista, você se diz, né, que está homenageando, isso é interessante demais para nós artistas, né? E tocar nesse ponto quando você fala não só do lado glamour, e sim de como realmente as histórias se encaminharam, quais foram os caminhos para que a gente chegasse aqui, é muito bom, porque serve de incentivo também para outros artistas, né? Sim, sim. Não desistia, né, Mário? Nós sabemos as dificuldades, as mazelas, vamos dizer assim, os obstáculos, mas também o êxito da conquista, que é o que você está já tendo agora, e outras vezes, agora em destaque pela sua última personagem, né? Obviamente, que é uma conquista muito grande. Nós que sabemos a emoção que deve ser você chegar até ali. Vamos falar desse seu personagem no final, assim, mais para o meio e para o fim, para falar um pouco do Mário, que é o que todo mundo quer Sim. saber. Quem é esse ator lindo? Recebi um monte de direct. Esse ator lindo, as pessoas sabem, te veem na televisão, mas querem saber um pouco de você, porque lá estão vendo, obviamente, a sua personagem. Né? E o pessoal já está aqui, ó, entrando, é a pessoa mais generosa e talentosa que eu já conheci, aqui o Roberto, o Jailson Silva também falando aqui de você. O Mário é um grande artista, um ser humano incrível, e será um grande sucesso essa live. Olha, eu fico muito feliz com todos que estão aqui, né, te admirando, te prestigiando, e também me dando a honra de poder prestar essa homenagem acompanhado de todos vocês, né, porque sozinha aqui ninguém faz nada. E Fala, que Mário. linda que você está caracterizada. Tá uma princesa, Rose. Essa Obrigada. caracterização. Você tá uma Olha, eu faço. princesa. E obrigada, obrigada. A ideia era essa, porque nos tempos do imperador tem várias. Na verdade, eu dei uma volta, Mário. Eu vou te dizer por quê. Eu sou apaixonada pela Maria Leopoldina da Áustria, que na verdade é um pouco antes. E o Marc Ferrez dela, da época dela, é o anterior, que tem dois, né? E eu conheci apenas o fotógrafo, sou bem sincera para você, que é o seu personagem, né? O fotógrafo. E aí Aham, eu fui aham. fazendo essa busca, e eu tenho essa admiração pela Maria Leopoldina, e hoje na novela já é o que? A neta dela, que é a princesa Leopoldina, né? Mas eu não Sim. poderia deixar de dar essa volta para contar a história também do Marco Ferrez, sobrinho desse primeiro, que na verdade fez a decoração e ornamentou junto com outros, junto com Debré, pintor, etc., o casamento de Maria Leopoldina da Áustria. Então, eu faço essas histórias, e você deve ter visto nas outras lives, que eu sempre faço uma homenagem, algumas a gente um pouco mais diretas e outras um pouco mais indiretas, porque nem sempre dá para homenagear da forma que gostaríamos, né? E é tudo artesanal mesmo, na forma de amor, carinho mesmo. Maravilhoso, Rose. Você está falando até coisas que, para mim, vão me alimentar mais desse personagem. Porque eu tive muito pouco tempo para pesquisá-lo, né? Tudo aconteceu, Sim, sabe, daquelas. Ontem eu entrei rapidamente numa live do Giovanni e eu falava uma coisa que eu vou repetir aqui. Às vezes tem umas frases meio clichês, mas que realmente elas fazem parte da nossa vida. Eu acho que nada sim, acontece por um acaso, e é na hora certa mesmo. E às vezes é muito rápido, porque quando a sim, gente, cada vez mais, principalmente agora na pandemia, eu aprendi algumas coisas. E entre elas é que o tempo é muito valioso e que a gente não perde por esperar mesmo também. O sim. tempo, o tempo é o dono do próprio tempo e ele às vezes é muito longo, mas às vezes é tão mais curto do que a gente imaginava. E o que aconteceu comigo agora? Porque na pandemia, quando tudo parou, e eu, enquanto artista, sofri bastante com isso, porque meus projetos pararam todos mesmo, Sim. era um momento que eu não procurei tanto. E, de repente, a Globo me procura. Isso foi muito gratificante. E eu quero aqui dizer para quem é artista ou não chegou onde gostaria ou busca ser artista,
nunca é tarde para nada, né? E às vezes a gente busca muito, vai muito atrás. Você, que também é atriz, não sei se hoje você ainda está atuando, a gente tinha, cada Sim. época, cada década mudava a forma que a gente ia atrás dos E trabalhos em muda. televisão. Verdade. Eu, quando eu cheguei no Rio, a minha época era com VHS embaixo do braço. E nós A minha íamos, também. né? E agora é tudo online. Então a gente manda um e-mail com o link, é tudo link. E de repente você não ou demora a ter a resposta que gostaria, ou a resposta não vem no tempo que você imagina, ou ela vem de outra forma. E de repente, Mas ela vem. numa sexta, não é? E aí quando você não procura tanto, você, claro, você deseja, você continua na tua energia positiva, de vibrar positivo nos teus sonhos e desejos e acordar certo de que vai acontecer. Claro, trabalhando muito para isso, porque tem todo um trabalho em volta. A gente vai falar sobre isso também, né, Rose? Uhum. De repente vem. Sim, importante. E acho que é aliado também quando a gente é grato na vida, não só na carreira artística, mas na vida, nossa vida como um todo. Eu aprendi muito. Eu sou uma pessoa grata, sabe? Eu sou um homem de muita fé. E coisas que aconteceram no decorrer da minha carreira, às vezes que eu não alcancei, eu agradeci da mesma forma quando eu alcancei as grandes coisas. Com a mesma Sim. gratidão a Deus, ao universo, a, aos amigos, aos familiares que me apoiaram. Então, é engraçado essa história. Você falando de estudo me puxou esse assunto. Chega uma sexta-feira à noite e eu assim tinha acabado de fazer um teste anterior. Eu normalmente não uso tanta barba, tá? Só nem o cabelo Eu geralmente eu vi. uso médio. Eu uso um cabelo médio porque para o ator, se você está com um cabelo muito curto ou muito longo, fica muito específico. E um cabelo médio, você mexe, você bota um gel, você É. bagunça, você escova, você vai mudando a tua cara, né? Para a mulher é mais fácil mudar muito o cabelo. O homem a barba ajuda, enfim. E aí eu disse, não, gente, passou esse teste anterior, eu vou tirar, vou cortar o cabelo, vou fazer a barba amanhã de manhã. Aí a Globo me procura. 11h30 da noite de uma sexta-feira, Rose, Que com a legal. foto, a foto do Você é Marcos a cara Ferrer. dele. É a cara dele. Está a cara E aí dele caracterizado com a barba, né? Claro. e aí falaram, como é que você tá? A primeira coisa falaram, como é que tá a barba? Eu falei, tá grande. Então eu acordei, estava já deitado e fiz uma primeira foto que foi aprovada, né? E aí, porque eles procuravam, eu quero agradecer ao Lauro Macedo pela pesquisa de elenco, né? Um grande pesquisador. E aí ele falou da maçã do rosto, alta, o olho Uhum. pequeno, algumas características e a barba, né? Que ia fazer a composição desse personagem. Daí passou o fim de semana e aí eu tive uma primeira aprovação. Na segunda-feira de manhã, a produtora da Globo me procura e aí pedindo mais foto e pedindo para constatar, né, essa coisa do perfil. E aí online, a gente hoje está fazendo muito teste online, né? Eles falam self-tape, Sim, né, Rose? A self-tape, gente manda o teste de casa para publicidade, para Isso. tudo. E eu fiz meu self-tape e fui aprovado horas depois pelo diretor. E eu entrei Olha a assim alegria. no maior estado de É. êxtase da minha gratidão, né? E na sexta-feira eu estava gravando. Então aconteceu de uma sexta-feira até a outra. Eu, para ser sincero, eu não conhecia a obra. Então eu comecei a ir atrás de estudar. Esse é um Sim, dos livros que eu estudei, né? Falando da obra dele. É, sim. fui atrás de amigos fotógrafos. Esse é um livro, né? Que tem as paisagens, tudo que ele fotografou, Sim. fala um pouco da história dele e foca nas paisagens, Bom, temos nos paisagens negros. lindas do Rio de Janeiro, trazidas por ele. Ele foi, acho que, o único fotógrafo até hoje que foi reconhecido como fotógrafo titular da Marinha Imperial, Sim, né? da Marinha Mercante. Ele Foi da fotografou época isso. negros, índios. Ele recebeu o título, né? Fotógrafo da Marinha Isso. Mercante. Ele começou a ganhar medalhas e honrarias pelo mundo, destacando algumas em Paris, na Filadélfia, nos Estados Sim. Unidos.
e no Brasil. Isso chama a Mas nós atenção de vamos, Dom Pedro. Mário, deixa eu te falar, mas nós vamos falar dele no final, para eu poder Tá, falar de você, porque o pessoal está aqui me mandando já no direct, porque vamos querem embora. saber de Mário. Esse ator lindo, Tá. maravilhoso, que apareceu para eles e para alguns ontem na televisão, outros já te acompanham. Então, assim, saber de você, porque você veio de Pernambuco, nasceu em Recife e veio para cá. E, assim, o que te moveu a essa busca? Porque nós sabemos que é toda uma dificuldade para ir atrás dos nossos sonhos. Então, menino lá, Mário, o que você já pensava? Com quantos anos você veio para o Rio? E quando despertou a vontade de ser ator? É a primeira coisa que eu quero saber para poder falar do Mário e homenagear primeiro o Mário, e depois vamos falar do Marco Ferrez mais no final. E aí a gente faz os agradecimentos todos para esse personagem da sua vida no momento. Claro, vamos E virar aí outro. você já me emociona quando fala do Mário Menino, Rose. Mas o Mário Menino é que está aí trazendo presente para nós. Né? São essas emoções todas que você traz. Então, eu quero justamente que O você Mário fale. Menino, o Mário Menino foi um garoto criado, filho caçula no meio de 4 irmãs mulheres, e meu pai, ele é filho, os meus avós paternos são do século XIX, de uma cidade do interior chamada Bonito. E meu pai sai muito jovem de Bonito, acho que em torno de 18, 19, alfaiate, para tentar carreira no Rio. Encontra minha mãe portuguesa, que veio adolescente de Portugal, como costureira aqui para o Rio. E aqui, no mesmo ateliê, eles se encontram, casam, minhas irmãs todas nascem aqui no Rio de Janeiro, e resolvem ir para Recife, onde eles tinham uma confecção chamada Cardona Modas, isso nos anos 70, e eu venho a nascer em Recife. Eu fui criado, Sim. Rose, eu digo que fui criado como moça, porque assim, o meu pai, eu sou o filho esperado, sou o Mário Cardona Júnior. O Júnior é uma homenagem ao meu pai, que faleceu. Eu usava o Mário Cardona antes. A maioria das pessoas que me conhecem como ator, Mário Cardona. Eu passei a usar o Júnior, insisto no Júnior, primeiro com uma homenagem ao meu pai, que eu levo o nome dele. Mário Orlando Cardona Pereira Júnior. E segundo que ficou forte, eu acho que deu uma imponência, uma coisa que me traz positividade para o meu nome, uma força. Então, eu adotei o Júnior. E aí, esse menino cresce com todo cuidado. Eu fui criado para ser engenheiro, médico ou advogado, como meu pai depois se tornou advogado. Meu pai se tornou advogado aos 60 anos, que é uma outra história para Olha outra que live. legal. Ele estudou Ele estudou, fez faculdade de História com 50 e poucos, depois com 60 e tantos fez de Direito, se formou advogado e foi trabalhar como advogado. E era o sonho que ele queria para Que mim. legal. Então, eu assistia televisão, Rose, e eu achava aquilo, eu não entendia como que era. Para mim é como se fosse uma mágica. Porque a minha criação, eu fui criado com uma mentalidade muito fechada, nesse sentido do estudo para essas profissões. Então, na minha cabeça, a televisão era realmente uma mágica. Eu fui uma criança muito inocente, um adolescente inocente. Eu não entendia aquilo. Mas eu me via ali dentro. Eu achava aquilo mágico, a TV. Aí, adolescente, eu fiz teatro na escola, muito teatro na escola, já me descobrindo ator. Eu montei no quintal da minha casa, escondido do meu pai, eu pegava os lençóis da minha mãe, eu pegava cadeiras emprestadas na vizinhança, Fazia eu datilografava o ingresso, criança, Rose, na máquina de datilografia, aí eu pegava, recortava, eu passava na máquina de costura da minha mãe, sem a linha, para fazer o picote, só com agulha, do ingresso. Eu fazia isso. Um instinto, enfim. E eu vendia ingresso para meus vizinhos. Botava minha irmã para atuar, os vizinhos para atuar, e montava minhas peças. Escrevia aquilo tudo meio criança, escondido do meu pai, que estava assistindo televisão, assistindo os telejornais lá para dentro de casa. Eu fazia escondido, era danado. E aí tá. Aí passou,
aquilo, aí você é adolescente, aí você começa a focar mais nos estudos, estudo normal, né, para ir para uma faculdade das profissões Sim. ditas normais, você começa a namorar, não sei o quê, mas aí eu nunca perdi a ideia do ator. E aí uma prima minha que estava estudando, fazendo um curso de teatro, passou lá em casa uns dias almoçando antes de ir para o curso e falou que ia fazer um curso. Eu falei, mas isso existe? Eu não entendia, porque era inocente. Sabe, eu era realmente inocente. Eu não achava que isso não existia. Eu era um adolescente com mentalidade de criança. E aí eu fui estudar no SESC, minha primeira graduação, que era o curso de formação de atores técnicos do SESC, e ali eu estudei e passei a me profissionalizar, escondido do meu pai. Meu pai estava no interior, trabalhando como advogado, e só vinha para ficar no final de semana, e eu terminei fazendo meus estudos escondido. Ele só descobriu já perto do final do curso, e eu segui. Aí segui. Dentro da minha história, eu estudando teatro, eu estudei dança. Então, eu fui convidado para uma companhia de dança em Recife. Eu, já adulto, passei a fazer balé clássico, pela questão também já de pensar grande, em pensar em musical. Aí cantei em coral na minha escola, então tinha a coisa do canto também. E aí fiz minha primeira peça profissional, chamada O Voo dos Pássaros Selvagens, que, por coincidência, o personagem se chamava Mário. Rose, eu fiz muito teatro, Isso lá paralelo, em dança. Recife ainda, Mário? Isso lá em Recife ainda? Eu comecei a fazer publicidade. Eu comecei a fazer publicidade dançando, porque eu dançava, como modelo, adolescente. Eu tinha feito uns cursos também de moda, desfilei um pouco. Todo mundo vai fazendo, né, esses trabalhinhos até para você se manter e galgar aí a sua carreira. Isso E aí é comecei a fazer publicidade, publicidade. foto. Sim. E aí, mas meu grande sonho sempre foi televisão, Rose. Eu mudei para São Luís do Maranhão. Lá em Recife eu participei de festivais de teatro, fui indicado para melhor ator, ganhei festivais, sempre fiz muita peça infantil, fiz um pouco de tudo, Rose. Musicais, peças infantis, dramas, comédias. Um dos meus primeiros espetáculos foi muito engraçado. Eu vi um anúncio no jornal e a diretora é uma ex-chacrete chamada Thelma Volpe. Vale a pena entrevistar ela. Não sei hoje onde ela está. Perdi o contato. E aí eu fui num teste que dizia atores que cantem, que dancem. Eu tinha sido de coral. Eu chego no teste, ela olha para mim e fala: você vai ser meu Elvis Presley. Eu falei: hã? Era um espetáculo que chamava Nomes e Memórias. E aí tinham imitações, homenagens a Elvis, a celebridades falecidas e vivas. Madonna, Cazuza, Elvis, Carmen Miranda. E eu fui adquirindo uma experiência muito grande, multifacetada, como você falou hoje comigo, né? Sempre ou com dança, ou com teatro. E fui para São Luís do Maranhão, dirigir, eu tive um cargo lá, de coordenador de desenvolvimento cultural, e paralelo a esse cargo tinha uma companhia onde eu cresci muito lá enquanto artista, Rose, porque felizmente naquela época existiam patrocínios e a companhia que fazia musicais com cultura popular, transformava em ópera, fazia balés, montava peças maravilhosas, eu estava ali dentro daquilo tudo. Então eu cresci muito, o teatro era super estruturado, o Teatro Arthur Azevedo. Eu ali muito feliz, trabalhando muito, aí fui jurado de programa de auditório, fiz de tudo lá. Modelei, fiz algumas campanhas, mas faltava alguma coisa, que era a tal da televisão. E aí você veio para o Rio com quantos anos? Então, para o Rio eu de vim para o Janeiro. Rio, olha, novo, 20 e pouquinhos. Porque assim, eu vim para o Rio, tinha uma novela na extinta Rede Manchete chamada Mandacaru. Sim, até o Del fez também, outras pessoas que estiveram aqui com a gente. Sim, verdade. Rose, eu botei na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer essa novela. Não sei como, mas eu vou. Nem sei o caminho, mas eu vou.
Eu falei, a novela nordestina, eu sou pernambucano, aí eu já deixei cabelo, barba, falei, vou tentar fazer um cangaceiro nessa novela, vamos embora. E eu tinha uma tia, tenho familiares aqui, vim para casa da minha tia, atrás dessa novela, tinha. Aí eu liguei, consegui o telefone um telefone que deu em outro, que deu no telefone da produtora de elenco. Eu não sabia nem o que era produtora de elenco, Rose. Chamava Marilda. Não sabia, porque quando eu cheguei no Rio, eu sou de uma geração, Rose, assim, eu acho que mudou um pouco isso, até porque o que eu vou falar, assim, falar um outro assunto, é inevitável falar. Mas quando eu cheguei no Rio, eu sofri um pouco de preconceito por questões de sotaque e tudo mais. Sim. E eu percebi que as pessoas não me ajudaram. Elas não davam os caminhos das pedras. Diferente de mim, Mário, que sempre que tive poder na mão, como foi a minha passagem pelo Maranhão, eu dei sempre muita oportunidade, Rose, a pessoas que tinham talento. E eu acho que isso é o que hoje reflete em mim. Quando a gente for voltar no Mark Ferrer, eu acho que é a lei do retorno, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto. Mas tem porque... isso mesmo. Tem isso. E assim, sem querer te interromper, até para a gente poder pontuar as pessoas que estão entrando aqui, todas eufóricas, para falar com você, na verdade é isso mesmo. É o que você nem sempre recebe das pessoas que você espera, mas você recebe num outro momento, e o nosso tempo não é o tempo que as coisas acontecem. As melhores coisas, como você é a prova viva, acontecem realmente de repente. Né? Olha aqui, ó, a Cési Bahia, jornalista, nossa amiga em comum, comentou, Mário é muito generoso. A Damiana Barbosa, também uma entrevistadora, que também faz um trabalho lindo. Você volta ainda na novela? Vamos falar da novela, Damiana, fica aí, nós estamos falando agora do Mário, ele vai voltar a falar do Mark, e vai falar sobre o desfecho, do que ele puder, do personagem. Léo Dayon, cantor também maravilhoso, está aqui conosco. Francis Maia, diretor de teatro, uma enciclopédia viva da história da arte, um amigo querido. Tércios também entrou aqui. Vou falando para, olha, a Glória Rabelo diz que você foi filho dela em uma peça com ela, atriz, está aqui te homenageando. Feguiuchi também é ator. Olha, o Feguiuchi. Olha, então, você vai falar de todos. A UTI da Mente está aqui na pessoa do psicanalista Dr. Fabrício Notari, que nos ajuda na divulgação aqui também sempre, faz lives interativas, é um parceiro nosso. Começando do fim, é a Cíntia, nossa escritora maravilhosa. Montanha não está aqui me dando os parabéns, seja bem-vindo sempre, querido. Eu vou falando da Nilton Polidora, as minhas meninas que ajudam na divulgação, e o pessoal que está aqui para te prestigiar, fazendo 1000 perguntas, todos ansiosos. O Luiz de Morta aqui também foi diretor e acho que trabalhou com você, ou foi seu professor, não sei. Enfim, comentou alguma coisa nesse sentido. Você conhece, né? E está aqui também te prestigiando. Então, temos aqui várias pessoas, e vamos falando, gente, se eu não falar aqui de todos, sabem que eu sempre, no final, faço uma pequena homenagem para a gente saber do Mário. Mário, você já falou do seu início em Mandacaru, começando aí, você colocou de propósito e veio. Nós sabemos que depois você fez também Brida, na TV Manchete, uma novela que a gente brinca dizendo que ela nunca acabou, porque houve ali uma situação. E você aqui, eu queria falar, primeiro pontuar essa questão do estudo, que eu sempre valorizo aqui, eu até falei com você sobre isso. É muito importante a gente falar dos cursos. Hoje eu fiz uma pequena apresentação antes de você entrar, e você também é bailarino na Escola de Dança Carlinhos de Jesus, você é professor, né, e já fez muitos espetáculos, falei dos longas, dos curtas, e para quê? Para poder falar justamente dessa dedicação, das dificuldades, e de quando você é visto na Globo, não foi de ontem, né? Tipo, há toda uma carreira, uma trajetória de 30 anos ou mais, e você que vai nos dizer. E eu queria começar fazendo uma colocação, e parabenizar você por também fazer participações na televisão como estátua viva, e fazer isso de uma forma linda, uma forma como valorizar a arte, sem nenhum pudor. Não é só o personagem da novela, você é artista, então você faz arte em todo um contexto. Então eu não poderia deixar de, inicialmente, antes de você falar até das novelas, das suas participações, de deixar isso claro aqui para quem está começando, para quem tem seus sonhos, e que a arte, ela é multifacetada mesmo. É o que você fez,
fazer dança, é fazer canto, é escrever, enfim, dirigir, né? Então, eu queria pontuar isso aqui, eu tenho amigos que fazem também estátuas vivas, e assim, às vezes é uma situação que nem todo mundo valoriza. A gente mesmo, às vezes, andando na rua, naquela pressa do cotidiano, e não presta atenção naquele trabalho ali. Eu queria que você falasse como começou esse trabalho antes das novelas, para a gente poder pontuar, olha, um pouco da dificuldade para quem está nos assistindo e te homenageando aqui. Tá, o trabalho de estátua viva eu faço com muito orgulho, porque para mim é pura arte, né? O último, eu fiz uma aparição muito rápida, de 1 minuto, numa série que está na Globoplay, chamada Filhas de Eva. É uma cena com a Giovanna Antonelli, que ela vai para a Argentina e ela passa por uma estátua de um anjo. Então, quem assistir o terceiro episódio de Filhas de Eva vai me ver nessa ceninha. Eu estou lá de estátua e a Giovanna Antonelli passa numa das ruas da Argentina. Nós filmamos aqui no centro do Rio, numa rua que é total a cara da Argentina, né? Ali onde tem aquela rua que o final dela é o Arco do Teles. Muito bonito. Esse é o último trabalho. Surgiu assim. Eu fui bailarino profissional, né? Fiz balé clássico já depois de adulto, me profissionalizei como bailarino, cheguei a dançar balés neoclássicos. Então, e muito cedo eu comecei a ensinar dança. Especializei em danças folclóricas brasileiras. Isso me trouxe uma consciência corporal muito grande. A partir do estudo todo, do balé, de estar lá, época que eu viajei dançando em óperas, viajando o Brasil com a Companhia Ópera Brasil, 8 horas da manhã você está na barra de balé, na postura, buscando aquela técnica, muito estudo, muita disciplina, né, Rose? Isso me trouxe essa consciência corporal. Daí eu fui convidado pela Islene Cristina, que ela era da equipe de estátuas vivas do Planeta Xuxa. Uma galera que nasceu do Planeta Xuxa. Conheço a Islene da época de modelo, era modelo também na mesma época. Islene, tinha uma galera que era o time de estátuas vivas do Planeta Xuxa. Ela é muito amiga minha, a gente fez alguns trabalhos juntos, ela fazia balé num espaço que eu administrei e ela me convidou. A primeira vez que eu fiz a estátua do Teatro Municipal. Aquelas duas estátuas que tem em cima do Municipal, que é a estátua da música e a estátua da poesia. Eu atravessei a Sapucaí numa escola de samba. Eu agora estou na dúvida, porque eu já fiz 3 escolas de samba. Não sei se era Império Serrano ou Estácio de Sá. Eu atravessei estático como a estátua da música. E aí atravessei a Sapucaí, dá 30 e poucos minutos estático, né? Eu de um lado e o do outro. Daí eu fiz uma outra escola de samba, que foi o Salgueiro. Era um carro com 16 estátuas gregas. E eu fiz Zeus. Essas estátuas elas estavam estáticas e no refrão sambavam. Criavam vida e sambavam. Era muito interessante. Um carro com 16 estátuas. Os deuses gregos, que era um ano que o Salgueiro falou da beleza. E um terceiro ano, eu fui estátua do passeio público, ou é na Estácio ou é na Império. Uma das duas, que eu agora não sei qual foi, enfim. Aí fiz. A partir daí, eu comecei a fazer eventos. Aí a Globo me chamou, fiz Zorra Total. Fiz personagens variados, estátua de gesso, fiz soldadinho de chumbo, fiz várias coisas. E fazendo paralelo muitos eventos. E aí a Globo me chama para fazer o Faustão. Existia um jogo, um game no Faustão, era uma fila. E eram profissões, eram 60 profissões. Então tinham cantores, cozinheiros, porteiros, todas as profissões. E eu estava como performer, né? Estátua viva. E cada semana eu ia com uma estátua no Faustão. Depois disso eu fiz o especial de Renato Aragão, como estátua de David Michelangelo, também na Rede Globo. E aí, quando eu saí do Faustão, Rose, eu fiz uma coisa que eu falei, eu preciso ir para a rua. Eu preciso sentir como que é ser estátua viva na rua. Eu fui inicialmente com uma atriz amiga, Claudiana Cotrim, vai estar agora fazendo Sob Pressão, e um ator, e nós fizemos um presépio vivo. Eu levei o anjo, que eu tinha aparecido no Faustão, no dia que eu tive a última aparição no Faustão, com mais destaque, e Maria, José e o anjo Gabriel. E foi lindo. Foi das experiências mais
arrepiantes, assim, porque as pessoas, era época de Natal, então as pessoas, elas estavam tão felizes em ver a gente, sabe? Elas se ajoelhavam para fazer suas orações, elas agradeciam pela beleza. Claro, ali eram 3 atores, com figurino artesanal muito bem feito. Eu acho que é a união de tudo, né? Um ator que está por trás, é o amor que você tem por aquele representar José, Maria e o Anjo, e um figurino, é um todo, né? E o dinheiro que a gente Uhum. ganhava era gratificante demais, não pelo dinheiro em si, mas é porque era ali, tem aquilo espontâneo, e você contar aquelas moedas no final, o ator vinha do interior, gastou em torno de R$ 50 de passagem, e a gente comprou nosso almoço, e ainda sobrou quase R$ 100 para cada um, Rose. Isso foi assim, Que tão legal. incrível para mim. É uma experiência inesquecível, não é, Mari? Assim, É, e que faz parte para outras montagens que agora você há pouco tempo fez a Inópia Humanoide, e que fala justamente das mazelas, da falta de empatia. Eu faço sempre esses paralelos porque eu tenho certeza que nas ruas você viu um pouco disso também. É lindo, é gratificante, mas é importante falar sobre as dificuldades, sobre, assim, na verdade, ele é muito atemporal, esse tema do seu monólogo, porque ele serve para o mundo inteiro, como você mesmo disse. Então, assim, fazendo esse paralelo, justamente da necessidade que nós temos, da empatia pelo outro, de valorizar. Você faz a miséria humana, então a miséria humana está em todo lugar. E eu queria que você fizesse esse paralelo das ruas com esse monólogo, você já ir fortalecido, sabendo de tudo isso, já um pouco mais crescido como ator. Eu queria que você falasse sobre esse paralelo com esse monólogo, que é a sua vida aí também, né, que você tem feito bastante. sim, vou te mostrar daqui a pouco. Vou até mostrar agora. Olha para esse teto. Isso é a cortina que está toda Sim. recolhida. Isso vira uma Uhum. caixa cênica. E do lado de lá tem iluminação. Eu montei, né? Sim, Iluminação, ia ó. falar Não sei sobre se você isso. vê aqui. Você montou um palco na sua casa, Eu gente, agora na montei época na da minha sala. pandemia, para poder continuar É, atuando. Eu ia falar isso sobre porque você. então vamos lá. A experiência da rua, eu vi coisas lindas e maravilhosas, respostas imediatas lindas, como passei perrengues também. E esses perrengues Uhum. geralmente eram relacionados com esta miséria humana. Eu tive momentos na rua, eu vou falar um pouquinho de lá para chegar aqui na Inópia, de moradores de rua, nitidamente, porque depois que eu fui com um trio, experimentei com uma atriz, depois experimentei sozinho, Rose, eu quis ir sozinho. Eu quis, inclusive, me caracterizar na rua, porque eu queria sentir aquela energia de como era ser um artista de rua. Eu achava que era uma das coisas que faltava para eu ser um artista completo. Experimentar esse público da rua, experimentar o Uhum. palco da rua. E ali eu tive experiências, que é muita história para contar, mas assustadoras, de talvez ser assaltado, talvez ser, me baterem, pessoas que, enfim. E eu, com o meu anjo, conseguia mudar a intenção das pessoas. Essa Eu intenção, fiz, sim. eu fiz pessoas miseráveis de rua. Uma carroça passou com um morador de rua e a companheira dele catando papel, e eles olharem para aquilo, para mim, e quando eu olhei para aquela moradora de rua, eu fiz uma reverência para ela. Ela se emocionou tanto, mas tanto, ela chorou copiosamente, acho que porque talvez na vida dela nunca ela tenha recebido uma homenagem. E ele tirou das moedas dele uma nota de R$ 2 e me deu. Um cara que Ó, é um morador de rua. Então, isso é, te marcou. marcou muito. Esse monólogo é o seguinte: o paralelo, o que eu vi na rua, eu pude trazer para o palco, e de uma forma, Rose, que para mim foi um dos maiores desafios da minha carreira, não só por ser um monólogo, mas porque ele quebra, ele desconstrói tudo do belo, porque eu, por ter
algumas coisas que fiz meio como galã, ou estátua do David Michelangelo, que vai tudo remetendo para o belo, ou uma campanha que eu fiz agora, por ter sido bailarino. Então, tudo o que me deram, quando eu fui escalado para algumas coisas, era muito remetido ao belo. E aí, a Inópia me faz desconstruir isso e me deixar torto e cheio de caretas, cheio de coisas, essa face da miséria, e que tem o belo por trás, porque tem. E, inclusive, quando eu fiz o teste, o Ivan Martins, que é autor e diretor, ele disse que jamais pensou em mim como personagem, Rose. Mas ele vem ao Rio de Janeiro, antes da pandemia, final de 2019, e o produtor dele tinha trabalhado comigo no cinema e falou, testa o Mário. Eu fui para a leitura sem saber o que era aquilo, leitura surpresa, né? E quando eu comecei a ler, que eu já entendi, já assimilei o peso dessa desconstrução que viria a ser no futuro, eu me entreguei completamente. E não sei se eu posso, eu acho que eu posso falar, liguei o foda-se. Porque para o ator, até um conselho, se você se arma muito, se você se prepara, claro, tem que ter o estudo, tem que estar estruturado, tem que passar pela experiência do palco, tem que fazer projetos independentes, fazer de tudo para que quando vem as grandes oportunidades, você está calçado, você está firme. Mas, ao mesmo tempo, é fazer sem pensar, que é o que eu levo no meu... Perder um pouco o senso até do ridículo, né, Mário? Tipo, ridículo no sentido de não se policiar. Exato. Sim, você tem que se entregar, você tem que viver aquele personagem, aquele mundo, aquela situação, se ver na pele dele e se sentir, acreditar nele. Foi o que eu fiz no teste. E aí, e usando um pouco dessa experiência de rua também. É interessante. Você está falando uma coisa, Rose, que talvez eu próprio não tenha imaginado, talvez eu tenha feito involuntariamente. Inconsciente. Inconsciente. E o Ivan, quando eu terminei o teste, eu li o texto inteiro, e ele disse, quando é que a gente começa a ensaiar? Então, para mim, era muito legal, muito importante, porque era o meu primeiro monólogo. Eu até então não tinha tido coragem de fazer um monólogo. Tinha tentado algumas vezes, até com outro autor maravilhoso, que eu fiz um outro projeto dele, mas eu achava que não tinha encontrado ainda o que seria o ideal e não estava pronto. E aí a gente começa a marcar ensaio e aí vem pandemia. Sim. Aí como resolver essa frustração, né, Mário? Como resolver essa frustração de querer fazer algo que você lutou, o trabalho corporal, o trabalho distante do que você estava fazendo de belo, de galã, e vem a pandemia. Aí constrói o palco em casa, no virtual. Eu achei uma ideia imediato. O que aconteceu? Você ficou aí paramos um tempo, porque assim, eu estava uma peça de teatro chamada As Divinas Mãos de Adam, que eu faço um personagem cego e paraplégico. Quando voltar em cartaz eu vou te avisar. Parou. Uma outra peça que eu dirigia parou. O meu trabalho na Escola de Belas Artes, tudo parou, né? Eu estava em casa. E o Inópia parou também. Porque nós íamos ensaiar presencial, eu ia para Goiás ensaiar com o diretor, a estreia seria em Portugal, porque eu estava indo para Portugal conhecer, resgatar minhas raízes portuguesas, e o diretor estava indo para um show da Madonna, que na época estava fazendo shows em teatros pequenos, e conseguimos um espaço e tudo. Parou tudo, ok. Um belo dia, Rose, eu estou andando na rua, indo fazer um trabalho, já no meio da pandemia, mas com distanciamento, com todas as precauções, e eu dou de cara com a pura Inópia. Um morador de rua que tinha uma roupa, uma coisa... Eu nem sei definir aquele figurino, é como se ele fosse uma montanha de lixo. Tudo colado, o cabelo muito colado, como se tivesse sujo mesmo. Uma roupa que ele construiu com lata. Ele era uma... Eu olhei para aquilo e falei, gente, Inópia tem que voltar.
eu me arrepiei, eu me agoniei. E eu olhei para essa figura, ele olhou para mim. E eu achei que era um aviso, sabe, Rose? Eu falei, tem que voltar. Eu, escondido, fiz uma fotografia dele de costas e mandei para o meu diretor. Ele falou, é um aviso. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer online. E como é que vai ser? Os ensaios foram todos por chamada de vídeo, ele em Goiás, eu em casa, e fui construindo. A gente não sabia como que seria esse cenário. Eu fui estudando, eu fui decorando o texto. E o que foi interessante na adaptação? Não foi tão difícil, porque o espetáculo foi concebido para teatro de arena e para teatros pequenos, espaços intimistas. E a Inópia, a Miséria, que é o meu personagem, ela olha muito assim. Ela encara a plateia. Sim. Então, e no isso vídeo, facilita pela câmera, né? O olhar, isso aí, esse é o olhar eu olhava, em muitos momentos, eu ia muito na câmera, e aqueles público que estava me assistindo online se sentia intimidado com a miséria, porque a proposta do diretor é que a miséria te intimide. Ela o tempo inteiro te questiona. Para O te espetáculo é refletir. uma crítica política, social, religiosa, um pouco de tudo, mas de uma forma que eu costumo dizer que eu dou uma alfinetada, o personagem, não eu, mas para gerar uma discussão, Rose. Porque o nosso momento atual, eu acho que, independente de quem é direita, quem é esquerda, quem é a religião ou o que quer que seja, o debate é necessário para a vida da gente, né? Sim. Então, e na verdade, o lado é o de dentro, nesse momento, né? Não é nem direita, nem esquerda, nem centro, é o lado de dentro. Se todos começarem a ter essa reflexão, humano. Exatamente. Ela fala sobre direitos humanos, fala sobre isso. Eu queria dar destaque aqui, você falou bastante de moradores de rua, nós temos aqui a sua colega de novela, a Preta Rê, que é uma irmã presente também que Deus me deu, e ela faz a novela Nos Tempos do Imperador, e ela é uma ex-moradora de rua. Então, assim, eu não poderia deixar de prestigiá-la, porque ela falou muito desse olhar que você está contando agora, desse olhar que você teve para esse morador de rua, que ele te devolveu em total empatia, mesmo não tendo nada, te concedeu o pouco que tinha. Então, eu quis fazer essa homenagem. A Mila Moreira, também uma companheira nossa, e que divulga trabalhos belíssimos, batalhadora, e que enfrenta uma série de dificuldades, mas corre atrás dos sonhos, está aqui conosco. A tua irmã, acho que a tua irmã colocou meu irmão lindo, é a Silvia César, eu imagino que seja irmã mesmo, ou irmã de coração. Então, está aqui. Uma delas está aqui te prestigiando, não sei se as demais, porque eu não consegui ler todo mundo. Augusto Tuque também está aqui, a Mila, que eu já falei, o nosso querido Ademir Zanior, também ator, entrou, que nós falamos com ele outro dia, né, da época de querido. até agora, está aqui te prestigiando. Temos aqui o Emerson Silva, obrigada. E assim, eu vou falando, a Denise Avelar está dizendo que o pai dela também se formou aos 65 anos em Direito, o Fábio Rios da agência está aqui, né? Obrigada, Fábio, está aqui. É meu agente, querido. A Andréia Oliveira, voz da Resistência, está aqui. Rose, Fábio Rios, é meu agente, gratidão, Fábio. É meu agente? Olha, o Fábio Rios me conhece na época que eu era modelo também. Que lindo, Fábio. Fábio, venha sempre. Que legal, está aqui vendo agora a sua conquista e também o empenho dele, né, em te dar vários trabalhos, que a gente sabe como que a gente depende desse pessoal de agência, de produtor de elenco, dessa troca e desse movimento, né, Mário? E assim, voltando a falar, você fez também Blue Jeans com Wolf Maia, né? Uma das peças, e eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei de tudo. E eu queria, quer de tudo não, eu busco para fazer uma homenagem completa para você, justamente para poder falar os meandros, né? A forma que você leva a vida como professor de dança, isso tudo colabora com a sua profissão, mas também te dá vertentes para continuar lutando, para continuar produzindo. E eu queria que você falasse da experiência de Blue Jeans, que eu imagino que tenha sido interessante para você. Eu me arrepiei agora, Rose. Blue Jeans. Eu tenho aí
2 ou 3 momentos na minha vida que eu destaco quando eu fui fazer teste. E eu quero até falar isso também como incentivo a quem são os artistas aqui, para mim mesmo e para todos nós, que sirva de exemplo. Blue Jeans, eu tenho a honra de ter feito a última versão. Tem uma primeira versão nos anos 90 que lançou Alexandre Frota, Fábio Assunção, uma galera. Sim. Humberto Martins, Marcos Pasquim, uma galera. E a minha geração, que é a de 2001, exatos 20 anos atrás, tem o Malvino Salvador, o Danton Mello, o Marcos Pasquim, o Beto Marden, que virou uma galera que hoje está aí no mercado ainda. O que é interessante em Blue Jeans, e é ótimo tocar nesse ponto, é que eu vou falar uma frase clichê, mas que faz parte da minha vida diária. A esperança é a última que morre. Mesmo. Vou dizer por quê. Vou tentar resumir. Eu tô em São Paulo tentando novela na Record. Era uma época que a Record estava retomando as novelas e eu fui lá e na casa de uma amiga, a atriz Patrícia Gordo, eu fui almoçar com ela para ir para o SBT ou Record. E eu olho no jornal um anúncio que o Wolf Maia estava selecionando atores para a nova montagem do Blue Jeans. E eu falei, atores que cantassem, dançassem, eu falei, será, gente? Aí eu corri, fiz foto nova, com um fotógrafo, fiz as fotos, que tinha que levar um material bom, né? Um material de qualidade, para me inscrever. Currículo, foto, me inscrevi. Entre mais de 1000, Rose, eu fui um dos 300 e poucos selecionados para irem a teste. Dos 300 e pouco, eu vou te falar para chegar num ponto que é um incentivo. Teste de canto, na verdade, afinação. Aí eles peneiraram, ficaram 100 e poucos. Aí teste de dança, peneirou, ficou em torno de 70. Teste de improvisação. Eu ia a São Paulo toda semana fazer os testes. Improvisação teatral. Peneirou, ficou mais 30. E eles tinham que escolher 20. Teste de texto, interpretação de texto, né? Decorar o texto e interpretar em dupla. Fiz o meu teste. E, modéstia à parte, eu sabia que tinha sido bom, quer dizer, poderia não ter sido excelente, mas ruim não seria porque é aquilo que eu falei antes. Eu me preparei muito, eu estudei muito para fazer um teste. E eu nem sou tão bom em teste, porque tem ator que ele tem a frieza do teste, ele consegue fazer um excelente teste e às vezes nem vai funcionar tanto. Eu sou diferente. Eu não consigo dar 100% nos meus testes e eu funciono melhor trabalhando, quando eu tenho certeza que eu estou no trabalho. Enfim, hoje em dia é mais fácil porque, como eu falei, eu ligo o F. Você está lidando melhor com a pressão, porque o teste é uma pressão. E aí você, como a gente trabalha com a emoção, você tem que ter esse distanciamento para não influenciar, né, no seu desenvolvimento da personagem. Então, realmente, sob pressão é muito ruim. Né? Aí cheguei no teste final. Texto. Fiz minha cena, ok. Aí o Wolf, tinha uma galera na banca. Tinha a Adriana Garamboni, Dani Vinitz, o Carlos Loeffler, até a Glória Carlos Pérez. Loeffler vai estar aqui comigo, hein? Só para a gente interromper. Carlos Loeffler vai estar aqui comigo dia 27. Né? Assista e prestigie. O Loeffler, ele era da primeira montagem, ele ia entrar nessa e estava na banca. Até Glória Pérez me julgou. Num teste anterior, eu tinha sido um dos escolhidos da Glória Pérez. Olha que honra. Porque, enfim. Mas chegando nessa fase final, eu fiz meu teste e aí chama nota 10, nota 9,5, nota 9. Foi chamando. Nada de me chamarem. Nada de me chamarem. Aí chamou nota 6,5. Não vou falar o nome da ator. Brincadeira. Por favor. Não posso. Aí eu falei, gente, 19, nota 6,5. Nem 6,5 eu tirei. Tô eu pegando minhas coisas, minha mochila, indo embora. Mas assim, eu falei, tá bom, Deus. Aí quando eu tô subindo as casas do teatro, indo embora, o Wolf Maia me chama e fala, peraí, tinha uma ficha aqui, esquecida, nota 10, Mário Cardona. Eu falei, eu não sei se ele brincou ou se a ficha estava esquecida. Eu sei que eu fui um dos 4 notas 10,
de texto, interpretação de texto dado pelo Wolf Maia. E aí eu me abracei a galera, Nil Marcondes, vários, que hoje estão aí no mercado. Eu falei, gente, então assim, eu ia embora triste, mas tinha esperança. Como assim, gente? E aí me chama aos 45 do segundo tempo, né? Mas a minha ficha estava lá atrás. Foi um dos, quer dizer, eu teria que ter sido um dos 4 notas 10 chamado, que ele foi chamando por ordem de nota. Eu acho que até de propósito, que o Wolf, ele gosta de falar, a tua nota foi tal. Eu acho ótimo isso, porque ele tipo, tem que melhorar. É um diretor muito rígido, foi interessantíssimo demais trabalhar. E aí foi, aí eu comecei a trabalhar, mudei para São Paulo, os ensaios eram de terça a domingo, e aí eu mudei para São Paulo, paralelo, eu fiz a escola de Wolf Maia, de TV, foi interessantíssimo para mim, porque tinha toda a estrutura de estúdios, ele montava tudo, porta, tudo com madeira, igual estúdio, então a gente montava cenário, foi interessante demais, fiz muita coisa de Nelson Rodrigues, paralelo ao Blue Jeans, que eu estava ensaiando, eu fui aluno, eu sou aluno da primeira turma, eu sou o aluno fundador da primeira turma da escola de TV Wolf Maia, em São Paulo, Rose. Aí você fez com o Luiz e com o Wolf, ou só com o Wolf? Né? Porque o Luiz trabalhava com ele, né? Sim, tinham vários professores. O Wolf era professor, Luiz, tinham vários professores lá. O Wolf estava muito presente, porque ele estava ensaiando a gente com Blue Jeans. Aí fiz muita publicidade na época, porque o Blue Jeans abriu muitas portas, né? Fui em todos os programas de televisão que vocês já era uma imaginar. peça consagrada para isso, para lançar, né? Homens bonitos, normalmente, legal, talentosos Rose? e bonitos. A gratidão de ser... Depois, 20 atores fizeram ensaio uma semana, porque o Wolf ainda queria ensaiar uma semana para ver quem era assíduo, quem era pontual e quem realmente funcionava na prática. Ainda cortou 4 atores. No decorrer de uma semana, ficaram 16. E aí foi espetacular essa experiência. O espetáculo incrível que a gente cantava, a gente dançava, a gente fazia... Eu tinha 10 trocas. Trocava maquiagem, os personagens eram policiais, garotos de programa e drags. Porque o núcleo do Loeffler, que é uma super drag, as cenas de camarim eu fazia. Então, você tinha que trocar, correr, fazer um olho de mulher, daqui a pouco tirar a boca do batom. Foi incrível. Foi uma experiência espetacular, Rose. E na verdade isso é muito interessante também, esse dinamismo da peça, de você fazer trocas, de você ir e voltar. E agora uma observação minha, olha, tem aqui o Giovanni Pires está aqui conosco, também um grande entrevistador, Lucilene Manhãs, escritora, que esteve aqui conosco, maravilhosa. Olha, o Leonardo Neves está aqui falando, Mário, maravilhoso. O Renato Chocair, também ator, entrou aqui conosco para te prestigiar também. Ele, tanto quanto você, multifacetado, faz 1000 coisas. Isso é muito interessante saber que os nossos atores, como você, que prestigia a live também, eu fico muito feliz que vocês voltem para me prestigiar, né, aqui dando homenagem a outro colega. E eu queria pontuar uma situação que tem a ver com você. Você falou de que você faz uma peça, ou fez um paraplégico, na verdade, um deficiente nesse sentido. E eu queria te perguntar se nunca te compararam a Daniel Day-Lewis. Um segundo, Rose, um segundo. Estão te ligando aí? Fala que você está ocupado. É que ficou um pouco baixo. Eu não te ouvi bem. Acho que é porque alguém tentou te ligar e eu fico... Tentou me ligar. Tá melhor agora? Isso, agora eu estou te ouvindo. Aí dá uma baixadinha. Então, alguém já te comparou a Daniel Day-Lewis? Aí uma comparação minha, eu gosto de pontuar as minhas percepções, como eu fiz com o paralelo da sua peça com a sua situação das ruas como estátua viva, eu gosto da minha percepção. Você lembra muito ele, sabe quem é Daniel Day-Lewis, aquele ator, na verdade, de Hollywood, que fez muitos personagens, um deles é Meu Pé Esquerdo. E eu acho, você que gosta desses personagens excêntricos, até para mostrar trabalho de corpo, e o Meu Pé Esquerdo é maravilhoso, ele pintava, como ele tinha uma deficiência, ele pintava com o pé esquerdo. E ele lembra muito você. Então, assim, talvez se você lá na frente for fazer algum texto, veja os personagens de Daniel Day-Lewis que ele fez em Nome do Pai, um ator que dava bastante destaque nos anos 90. E esse personagem dele, assim, é perfeito, é maravilhoso. E lembra muito o seu estilo. Se você já fez,
eu daria esse personagem para você, se fosse escolher. Então, assim, você falando, lembra demais ele, e principalmente fazendo esse trabalho de corpo, eu acho que seria uma história bem interessante, de fazer um Que inspirado maravilhoso, em, Rose. mas é a minha percepção. Aí, se nunca ninguém comparou, eu vou ser a primeira, você vai lá olhar, quem sabe aí, vou ficar na história para você se lembrar dessa comparação com esse ator também, um grande ator, maravilhoso. Né? E, assim, dessas situações, você fez Mandacaru, Brida, fez alguns personagens de Estátua Viva e Faustão, e fez Zorra. Você fez o que no Zorra? Você fazia lá uma Zorra, participação eu fiz comercial? estátua. A Globo, uma época que a Estátua Globo me Viva. chamava para fazer personagens. É, Sim. que é interessante, sabe, Rose? Você está falando desse ator, né, de décadas atrás. Os trabalhos que eu tenho feito sempre são muito voltados para trabalhos de época. Eu, na Uhum. Globo, fiz um outro trabalho que é o Portinari, né? O Cândido Uhum. Portinari, eu fiz uma participação na série JK Sim. com o Wagner Moura. Aí lá em Goiás eu fui fazer um filme com a Samara Filippo, que é a história da poetisa Cora Coralina, onde eu faço Cantídio Bretas, o marido de Cora Coralina. Isso é 100 anos atrás. Depois eu fiz o Hugo Carvalho de Ramos, o pai do Hugo Carvalho de Ramos, que é um escritor goiano que veio para o Rio muito jovem, se suicidou enforcado. Faço o pai dele. Então, agora há pouco, um dos últimos projetos foi com a Cláudia Lira e com a Nanda Ziegler, que é um curta inspirado na novela O Direito de Amar, O Direito de Nascer. Isso. Que é aspirina para dor de cabeça, é isso? Uma aspirina. E aí eu faço Dr. Alberto de Limonta, inspirado. Então, assim, e agora você vem e fala que eu lembro esse ator da década de 90. Sim. Muito legal. Não, eu achei perfeito. Eu acho essa dedicação com o trabalho corporal, você disse que é bailarino, tem todo, que isso ajuda, né? E você fez no teatro, na verdade, um excepcional, etc. Eu penso que Sim. você vai gostar. E ele fazia grandes personagens de época também. Dá uma olhada que você vai se interessar. Isso é a cultura inútil de Rose, né? Na verdade. Enfim, eu vi e veio essa situação na minha cabeça, para te prestigiar também como homenagem. E assim, eu queria que você falasse um pouco mais do Inópia, mas até para a gente falar agora do Mark Ferrez, dos tempos do Imperador. O Inópia, você achou que ele deu mais certo? Porque você também fez alguns vídeos, além disso, no seu Instagram, se reinventando nessa época de pandemia, assim, você lançou para continuar te dando esse gás, é o que eu brinco, que é até uma terapia para todos nós. E você continua atuando online. Essa sua reinvenção, que todos nós tivemos que passar, o Inópia, que é esse momento nosso de pandemia, de reflexão, eu queria que você finalizasse falando sobre isso, para nós falarmos aí, então, do seu grande personagem aí na novela Nos Tempos do Imperador. Inópia Humanoide foi muito interessante. O teatro online foi muito interessante. Desde o início, a gente ensaiou online, né? As chamadas foram ensaios por chamada de vídeo. Eu não tive contato pessoalmente com o diretor. Adaptamos. Quando a gente estreou, o que era estranho na hora de apresentar? Você não escutar a respiração da plateia, porque às vezes você escuta a respiração, uma reação, um engolir seco, ou um riso, porque o Inópia, apesar de ser um espetáculo de muita crítica, tem momentos que leva ao riso, porque tem um deboche da miséria. Ele tem a personagem central, que é a miséria, e tem alguns personagens em volta, que eu também faço, que é o homem dono da verdade, o homem cheio de razão, a mulher religiosa, a mulher afetada, uma criança moradora de rua. Esses personagens debatem com a miséria. E a miséria debate com a plateia. Para mim, foi muito transformador, Rose, porque eu passei a entender o quanto eu, Mário, enquanto ser humano, eu já sabia disso, mas agora eu tenho muito mais consciência. Se eu fizer isso, Rose,
o mundo vai ser melhor. Então, se todos nós fizermos isso, essa miséria poderia ser menor. Essa desigualdade, o preconceito, as minorias. Então, para mim, enquanto homem, ser humano e artista, eu enriqueci absurdamente. Enquanto ator, a desconstrução, né? Eu buscar todo torto, todo feio e trazer a beleza disso para o público, para trazer o público para essa viagem comigo. Eu quero até convidar, que eu estou reestreando, vou te avisar em primeira mão, no próximo, agora em outubro, até o final de outubro, estou reestreando. Online também, e o público assiste pelo Zoom. Eu sou suspeito para falar, mas é uma experiência incrível para mim e para esse público debater, refletir com a miséria inópia humanoide, com a sua própria miséria. Eu convido esse público a vir, porque vai sair diferente, Rose. Eu, enquanto artista, me sinto nessa missão, sabe? A arte como um poder transformador. Sim. Questionador. É o que falamos, sem né? grandes é o lado de extremos. Deus. Sim, é o lado de sem dentro, grandes né? extremos, sem extremos absurdos, mas que eu possa, enquanto espectador, pensar de uma outra forma. Eu poderia ter feito assim, ou eu... não era para eu ter me arrependido daquilo. Era para ter sido feito. Então, como transformadora, de alguma forma, eu acho que esse é o meu papel enquanto artista e a arte em geral e a minha missão. E desde criança, quando eu nem entendi o que era aquilo, eu já sabia que ia fazer, já tinha certeza que era isso que ia dar a minha razão de viver, Rose. Lindo. E essa paixão pela arte, eu sempre falo aqui que eu também tenho, busco artistas, né, assim, que desenvolvem de uma forma nobre, com um nível de excelência, justamente com a vida dedicada à arte, ainda em qualquer segmento e sob qualquer forma, e você também traduz isso. Eu fico muito feliz. E a situação de você já contar aqui no início que as coisas melhores na sua vida aconteceram de repente, como foi o convite para fazer o Marco Ferrez nessa novela Nos Tempos do Imperador, e eu quero que você fale agora como é viver um personagem que existiu realmente, né? Que é um peso, não deixa de ter um peso diferenciado, porque não é um personagem, não que são responsabilidades diferentes, né? Ambos têm responsabilidades. Mas como o Del teve aqui, vivendo Luiz Gama, você vivendo esse fotógrafo, são personagens realmente que existiram. Então, qual a diferença para você como ator dessa responsabilidade? É muita responsabilidade, é um estudo dobrado, porque você tem que dar vida ao que já foi vivo, porque quando é um personagem que não existiu, ele passa a existir a partir de você de outra forma. Claro que é o Mark Ferrez do Mário Cardona, que bem ou mal vai ter algo meu, que o ator vai levar algo dele. Mas eu busquei, dentro de 7 dias, né, que eu tive, ler, entender a importância desse cara, desse ilustre homem. Foi interessante, Rose, que alguns fotógrafos falaram comigo que são admiradores da arte dele. O Luiz, que é um grande fotógrafo aqui no Rio, me emprestou esse livro, eu fui lá buscar. Tem gente que pesquisa Marco Ferrez. Então, assim, até a conversa com alguns fotógrafos foi muito interessante. A responsabilidade me fez assim buscar referências. Eu fui pesquisar como que eu segurava, como que eu manuseava, como que eu carregava uma máquina do século XIX. Então tem um fotógrafo em São Paulo que ele fotografa com uma máquina da época. Tem vídeos dele no YouTube, eu fui buscar a forma que ele leva o tripé no ombro, a postura, o peso daquilo. Então, eu busquei me alimentar do que eu tinha de referência, de um livro, de uma fotografia, de admiradores dele, né? Para poder trazer com a minha essência, que não deixa de existir, né, enquanto ator, e dar vida a ele. Busquei, olhando as fotografias, tentar ver o olhar dele, o próprio olhar dele,
imaginar como que esse homem andava. Eu não sei como esse homem andava. É interessante, tem até uma das cenas lá, que as pessoas disseram, Mário, não é você andando. Eu falei, que maravilha, Sim. porque tem o estudo, tem a pesquisa, tem a referência, né, que a gente busca, Rose, mas tem, acima de tudo, acreditar que naquele momento eu sou ele. Eu estou dando vida a ele. E Sim. aí essa magia vem, né, Rose? Eu acho que é esse E o como foi caminho. O a desafio é recepção? dificílimo, mas ao mesmo tempo se torna fácil. Quando você recebe, o medo que ele existe, esse frio na barriga, ele vai existir sempre. Você falou disso em alguma live outro dia, mas você não pode deixar que ele te domine. Você tem que deixar que seja gostoso, saboreia isso e faz disso positivo. Talvez o jeito de andar é porque aquele friozinho na barriga deu jeito de andar. Não pensa muito. E se Sim. estuda, se fortalece, se alimenta e faz. E é como eu fiz. E aí, a ajuda gigante desse elenco, né? O Celton Mello, grato demais, um cara que me deu todo apoio lá. A Mariana Ximenes, a Gíulia Gaioso, fazendo a Princesa Isabel. Uma das cenas, o Sérgio Sim. Loureiro, que agora terminou que numa outra cena o Mark ganhou um assistente, né, que é o Nico. E todos que não estavam em cena comigo, contracenando a fala, mas faziam parte das cenas, Letícia Sim. Sabatella, Bel Kutner, querida, Bruna Grifal, não sei como pronuncia o nome dela exato, faz a Leopoldina. Então, assim, o Cássio Pandolfi, um ator queridíssimo, não sei se você já entrevistou ele, tá fazendo lá o Não, Nicolau. legal. Vamos saber. Esse elenco, porque quando a gente chega numa novela que começou a ser feito antes da pandemia, Rose, Uhum. e eu comecei a gravar agora, 5 meses atrás, agora, um pouco antes de ir ao ar, me chamaram, eu gravei mais um pouco, e a gente grava tudo fora de ordem, né? Não é como Sim. teatro, não é na Como cronologia. cinema, né? Na O verdade, como elenco cinema. é muito importante quando o elenco te recebe. Então você cai meio de paraquedas, porque eles já vinham gravando antes da pandemia. Eu gravei agora, Sim. esse ano. Mas, ao mesmo tempo, você dá e recebe esse carinho desse elenco que foi direção, produção, todo mundo. A coach, nossa, eu fui tão recebido. E mesmo sendo participação, que é o que o Del estava falando, e algumas pessoas perguntavam se ele segue, eu não tenho certeza absoluta. Eu já gravei mais cenas, porém, tem algumas coisas que estão sendo reescritas, Rose. Porque as novelas antigamente eram muito abertas. Nos Tempos do Imperador, ela está praticamente toda gravada, porém, à medida que os capítulos estão indo ao ar e a gente tem a opinião pública, algumas coisas são ajustadas, Uhum. né? Então, Legal, sim. eu não sei dizer totalmente a continuação, o tamanho que isso vai ser. Por exemplo, o Nico, que era o Sérgio Loureiro fez esse assistente dele, anteriormente não tinha. Uhum. Então podem vir novidades aí, Ah, que bom. E deixa para essa frente. expectativa para nós. Olha, a Dulce Siqueira está aqui te prestigiando, dando parabéns também para mim pela nossa live. Minha Giovanni Pires assessora, aqui, um Dulce. querido. Ah, Dulce, obrigada aí pela oportunidade de deixá-la aqui conosco em pleno sábado. O Giovanni Pires, também o grande entrevistador, falando que parabéns pela sua simplicidade, consciência humana. Ele está aqui também nos prestigiando. O psicanalista Marcos Souza, também um amigo, falando que nós somos dois lindos aqui. Obrigada, querido. Cíntia Menezes também, uma jornalista maravilhosa lá do Sergipe, que também faz entrevistas, está aqui também nos prestigiando e falando de você, que você é generoso, além de talentosíssimo. A Vilma Dias falando da novela Direito de Nascer. A Damiana tinha perguntado, o Renato colocou gratidão para mim. Obrigada, querido, sempre uma honra tê-lo aqui. E a Damiana tinha perguntado se você voltaria, e aí você já deixou aqui no ar a resposta, que pode ser que tenham aí algumas novidades, independente da situação que foi Exatamente, passada. Rose, porque assim, a novela já está bem adiantada, já gravamos mais que 100 capítulos, porém, nós estamos no capítulo
40 e pouco, acho que está no 46 agora, o 47. Mas, por exemplo, uma das cenas que já foi ao ar minha, eu gravei 7 dias antes. Outra eu tinha gravado 5 meses Aham. antes. Então, assim, vem novidades aí que podem acontecer no decorrer do que se fale sobre a novela também. Ajustes, né? Que são, às vezes, Sim. necessários. Tem cenas que estão sendo reescritas, umas foram gravadas, não irão ao ar, e umas estão sendo gravadas para ir ao ar daqui a pouco. Na verdade, a gente sabe dessa dinâmica, eles estão fazendo bem no estilo cinema mesmo, né, fora de ordem. Ó, o Carlos Alves está aqui, grande mestre Mário, sou seu fã, agradeço todo o ensinamento na dança popular. A Ivani, uma grande pessoa de um coração incrível, parabéns, meu querido Mário Cardona Júnior. Então as pessoas vão deixando aqui, e eu queria que você falasse o que você tem próximo ao Mark Ferrer. O que você tem, o Mário Cardona tem dele, e que você pode utilizar, olha, eu faria da mesma forma, isso é meu também. Beijo para a Ivani, beijo para o Carlos, para todos que falaram aí, E, todas essas pessoas. Ah, então, Rose, sabe dessas coisas meio inexplicáveis? Outro dia estavam falando assim, é uma reencarnação. Alguma postagem que eu fiz aí. Quando eu comecei a gravar, eu trouxe algo um pouco mais sério, tá? E é mais próximo de mim. O Mário, geralmente, ele é mais sério. Sendo que nós, todas as pessoas, a gente é também, enquanto pessoa, multifacetado, com estados de espírito. E depois, eu não sei se eu estava mais relaxado, mas eu achei que algo em comum seria também uma coisa um pouco brincalhona. E uhum, eu creio que de alguma forma tinha, porque ele brincava com a questão do tão grandioso que ele era. Ele tinha consciência disso, que realmente foi um ilustre fotógrafo, e ele brincava um pouco com isso. Ele meio que, sabe assim, na gíria seria tirava onda. Então eu sim, acho legal. que Mário, hoje em dia, eu tiro um pouco onda, assim, brinco. Eu deixei de ser, nos últimos tempos, tão sério e um pouco mais brincalhão na dose certa. Então eu acho que é isso aí. Sim, mas a Esse, vida, eu esse, costumo dizer, esse sabe é, do poder que você tem e você da brinca um pouco com seriedade. isso. Tipo assim, eu sou o bom, hein? Você pode ser Não, e bom, mas ainda não tão é quanto eu. assim, Mais uma coisa leve, brincando. Porque ele sabe que ele é sim. bom. Ele se preparou para isso, né? Sim, Então ele sim, é o brinca que com você isso. falou, desde o início. E eu penso que o bom humor resolve tudo. Você está certíssimo. Eu, pelo menos, trago isso como lema. Eu acho que até as piores coisas, você vendo por ângulos bons, lá na frente, você vai ainda ver com bom humor uma situação que não foi tão boa assim. É o que eu penso, né? O jeito de olhar, o ângulo, como fotógrafo, um bom fotógrafo sabe o melhor ângulo de se ver as coisas, né? E ele vai ter uma foto É, linda se pegar o melhor ângulo com a melhor luz, por exemplo, né? Isso é básico para os fotógrafos, que é quem você está vivendo. Eu queria fazer um bate-bola para a gente encerrar, assim, básico, de ator mesmo, você falar um filme favorito seu, para a gente saber um pouquinho mais do Mário. Antes, queria saber se você tem alguma consideração maior para fazer sobre esse personagem, a experiência que você já agradeceu ali, a sua recepção, né, do personagem que hoje assim, eu acho que um motivo de uma grande conquista dessa carreira que você definiu aqui para nós, com tantas dificuldades, tantos trabalhos diferenciados. E se você quiser, pontue, e aí eu começo para a gente fazer, só para começar a saber um pouquinho mais do Mário, para a gente encerrar e deixar gravado. eu quero agradecer a Deus, ao universo, a todo mundo e especialmente ao Mark Ferrer. Hoje eu posso dar vida e a partir da minha felicidade em dar vida para o Mark, as portas estão se abrindo. Então, é gratidão a palavra, tá? Gratidão, como o Del estava falando, independente de ser não é um personagem que começou a novela e talvez vá até o final, mas ele foi muito grandioso, o Mark. Então, eu tenho muito orgulho de ter dado vida até onde já foi e o que puder vir. Um filme que eu não canso de assistir, é Ghost.
Tem um outro filme, eu posso falar dois? Por favor. Um lugar chamado Nothing Hill. Eu não sei como pronunciar exatamente. Eu adoro esse filme. Eu acho esse filme uma lição de vida. Com a Julia Roberts, não é? Eu gosto também. Eu gosto. Adoro. E um livro que você pontue como, assim, que pode ser como ator, ou um livro de biografia, ou que você tenha lido que você gosta. Um ídolo? Sim. Não, um livro, olha, perdão. Eu vou falar Jesus. Que a Bíblia, você quer dizer um livro? Você falou um ídolo. Um livro, entendi, ídolo. Mas já está respondido o ídolo que ninguém melhor. Não, claro, eu concordo em gênero e número. Um livro. Olha, tem um livro que eu já li várias vezes. A primeira vez que eu li, eu não assimilei. A segunda, pior ainda. Aí eu vou ler a terceira vez. Que é The Secret, O Segredo. Esse livro, ele me fez entender que realmente, se você tiver total certeza de tudo que tu quer na tua vida, você alcança, Rose. O que você se determinou que ia fazer a novela, Mandacaru, fez, você se determinou uma série de coisas, não deixa de ser e quando eu fui Jesus da Paixão de Cristo, em Pernambuco, tantas outras coisas, quando eu botei na minha cabeça, quando eu falei, vou fazer 10 mandamentos na Record, eu falei, eu vou fazer essa novela. Então, assim, quando eu fui muito determinado e com uma fé gigante, absurda, maior do que eu poderia imaginar que ela existisse dentro de mim, com certeza absoluta, as coisas aconteceram. Então, esse livro traz, porque ele vai por outro lado, né? O lado da energia, né? Fala de outras coisas, outras questões, mas dessa sintonia de energia positiva, que é o que nós estamos aqui hoje tendo. Então, se você sintoniza nessa energia, acredita e vai, e mentaliza, escreve, pensa, estabelece como meta, então esse livro eu acho que é incrível. Ele é um pouco, às vezes ele é talvez cansativo, porque você tem que ter as referências, tem que ler nesses grandes mestres que são citados, que eles fizeram as entrevistas, né? Mas é batata. É o poder da mente mesmo, absurdo, aliado à tua fé, ao você construir, ao você mentalizar. Eu digo, esse livro é o livro da minha vida. Muito bom. E o medo, eu não gosto de falar de coisas negativas, mas eu penso que falar de um medo, que a gente sabe que rouba sonhos, mas temos que superá-lo sempre. Você tem algum medo? Olha, ainda que seja pro positivo. Eu vou falar, eu nunca falei isso. Falei hoje sem querer. Eu preciso trabalhar melhor isso. Eu tenho medo de morrer ainda. Acho que todos. Eu ainda preciso... eu preciso ainda... Eu acho que eu ainda preciso... eu busco uma evolução espiritual ainda melhor. Já sei que tenho, mas eu preciso ainda absorver melhor, talvez lidar com essa questão que um dia tudo tem um fim, né? Então seria um medo. Uma comida e um vício. Você tem algum? É claro que você vai falar os vícios cotidianos, por favor, não entenda isso como uma pergunta constrangedora. Vício de ouvir música, manias, nesse sentido, tá? E uma comida, só para a gente finalizar e eu agradecer que as pessoas estão muito. Olha, nossa, lá de Pernambuco tem alguma comida boba, mas que eu acho deliciosa, que é estrogonofe de frango. Que com bom, arroz e batata palha, eu adoro. Que bom. E tem algum vício, não? Vício? De mania? Eu tenho mania, às vezes, de algumas... Não sei se é mania ou se é toque, mas às vezes de arrumar algumas coisas, de fazer rodízio com as coisas. Sabe? Mas isso é da dinâmica do ator, né? Para mudar o cenário. Isso aí faz parte para a criação. E às vezes a mania de deixar algo bagunçado, mas que eu entendo e que eu tenho que... Enfim, eu acho que é mais... É mania. É vício. Sim. Vício eu tenho, talvez, de chocolate. Esse vício é maravilhoso.
Olha, eu vou ler aqui algumas mensagens finais e eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém muito querido da sua parte, para sua família. Sua irmã está aqui colocando que adorou. Olha, ela colocou que você adora o bacalhau que ela faz também. A Silvia Adoro César. bacalhau. Pensei que ia dizer cuscuz, a Ivani aqui puxando a orelha. Lidiane Martins, Eu eu adoro falei de alguma cuscuz. coisa típica. É que você disse uma, Ó, né? A que veio na cabeça. lógico, mas a gente tem uma favorita, é a que vai primeiro, né? E a Vilma Dias está aqui complementando, na verdade, as perguntas, dizendo se você, o que ela perguntou aqui, deixa eu ver, a Vilma, uma música favorita sua, e antes eu vou dizer aqui sobre, o Giovanni disse, Scalco Rosaeb Camargo das Lives, uma diva. Obrigada, imagina, querido, recebo em profecia aqui. A Dulce Siqueira, vamos preparar estrogonofe para o mar e convidá-lo, olha que maravilha, sempre. Né? A Ivani também falando da live, muito boa e maravilhosa. A Lidiane agradecendo. O Giovanni Pires lembrando que tem a live com o Renato na segunda-feira. Todos nós vamos lá prestigiar, Giovanni. E aqui o Renato, vou agradecer, bela, generosa, generosidade de pessoa, um coração gigante. Olha só, meu amigo querido Renato Chocaí. Roberto Scalco, meu parente, né, meu primo, deve ser, eu tenho 3 Robertos, então eu não sei exatamente qual é, mas de qualquer forma, muito obrigado por estar aqui prestigiando. A Céci Bahia, nossa amiga em comum, jornalista maravilhosa. Duda Moreira, irmão, inspiração. A Céci colocou, vamos marcar o encontro. Isso aí, Céci, vamos, passando a pandemia, vamos falar sobre essa live maravilhosa. Renato colocou, viva a gratidão, e eu faço a mensagem para os seus familiares, para alguém que você queira agradecer, para o cosmos, para Deus, para Jesus, para quem você quiser, para a gente finalizar e deixar gravado. Olha, minha irmã está aí, a Silvia, não sei se as outras estão. Então, eu vou deixar para a Silvia e para todas elas. Dizer que eu amo imensamente cada uma delas. Que eu estou longe, né? Elas são cariocas e estão em Recife. E eu sou de Recife, estou aqui. Em breve eu estou aí. Eu amo muito vocês. E que o apoio de vocês e a compreensão, eu não tenho palavras para agradecer. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou subindo mais um degrau dessa escada infinita que o artista, ele tem que subir todo dia um degrau em todos os sentidos. Ele nunca pode estar satisfeito, ele tem que sempre estar melhor, se aprimorando, né, em todos os sentidos, ganhando, conquistando papéis, conquistando espaço, estudando. Então, esse degrau que eu subi, eu dedico a vocês toda a gratidão, a compreensão, minha família, os amigos todos, Rose, inclusive você está aqui comigo. Abrir esse espaço para mim me deixa muito feliz, me deixa me sentindo mesmo homenageado. Né? Então, eu tenho certeza que é mais uma porta que se abre a partir daqui, porque nada na vida é por um acaso, tudo tem um porquê e cada dia, cada passo a gente vai caminhando e chegando até cumprir nossa missão, né, na Terra, né? Essa nossa live faz parte disso, Rose. Faz parte da minha caminhada. Você faz parte da minha história agora. Muito obrigado. Obrigada, querido. O propósito é realmente esse, é prestar uma homenagem aos nossos artistas, como eu disse, que divulgam e fazem com excelência, com muito estudo, muita dedicação, muito tempo de vida que é colocado para isso. Então, eu fico muito feliz de fazer parte da história de vocês, que vocês voltem para prestigiar com outro colega. Eu falo sempre que é um movimento, uma corrente do bem, é uma troca, e a gente vai aí, todo mundo, nós vamos divulgando, e eu acho que é assim que as coisas realmente acontecem. Também acredito que nada seja por acaso, e que os nossos trabalhos se fundem, e a união aí faz a força, e a paixão pela arte nos une. Eu quero te parabenizar, pense e veja sobre o ator que eu te falei, que eu sempre falo aqui o que vem de inspiração. Espero ter acertado na pesquisa aí do Marco Ferrer, que eu acho que são 2 realmente, um anterior e o fotógrafo, que é sobrinho daquele lá de trás, do gravurista e do que decorou o casamento de quem sou apaixonada, que é Maria Leopoldina da Áustria, né?
E eu acho maravilha, mais uma referência. E depois vamos falar sobre isso, que eu gosto bastante de falar sobre essa parte histórica também. Quero agradecer mais uma vez, ó, o pessoal está deixando aqui ainda mensagens. O doutor Fabrício da UTI da Mente colocou uma live muito legal. O Mário, como ator, é excelente, como pessoa, vemos que também. Vilma também, ator inteligente, generoso, maravilhoso. Nossa, muitas mensagens aqui para ler. A Dulce Siqueira, sua gente, agradecendo a Cecília e combinando aí o encontro, quero esse time todo, né? E a Ivani também, um beijo para você, Rose. Obrigada, Ivani. Estamos juntos. Voltem sempre para assistir os nossos outros colegas. Beijo, a homenagem Ivani. é sempre positiva. É sempre positiva. Beijo, Mário. Sucesso ímpar para você a partir de hoje, sempre. Que venham vários personagens a partir de agora que aí identifiquem e imprimam a sua marca na sua conquista como ator com esse trabalho todo. Gratidão me traduz. Um beijo para você. Obrigada a todos. Demais, Rose, a você, a oportunidade e todos que estiveram presentes com a gente aqui nesse momento que vai ficar em nossas mentes. Muito obrigado. Beijos. Beijos a todos, gente. Obrigada, tá gravada lá. Se alguém quiser rever, tá lá. Divulgue lá, Mário. Brigadão, tá? Beijo, gente. Beijos a todos.